O Agente Secreto entrou em cartaz nesta quinta-feira nos cinemas e aproveitando, né, que eu falei até na crítica em vídeo do filme que já tá aqui no site no canal aqui da Central, vocês podem clicar aqui no card ou aqui embaixo na descrição. Eu falo que uma das grandes inspirações que o Kleber teve para fazer o Agente Secreto foi o Tubarão do Spielberg. E não por acaso, esse filme, que é um dos grandes clássicos do cinema, que quem quer estudar cinema tem que ver esse filme aqui, tá, gente? É verdade. E recentemente o Tubarão voltou às telonas do cinema para celebrar 50 anos de existência, minha gente. O filme ele foi lançado em 75 e voltou recentemente num período de 30 até o dia 5 de 30 de outubro a 5 de novembro. Ele esteve em cartaz aí para quem era mais novinho pudesse ver pela primeira vez, quem já é mais velho, carrancudo, pudesse reassistir de novo. Eu tive a experiência de ver não pela primeira vez, mas de ver o filme com a magia do cinema acontecendo. E eu vou te contar um pouco mais sobre o que eu achei, né, dessa magia do cinema. Vou passear sim pelo filme e também porque essa daqui, gente, é a estreia do nosso quadro Central Retrô, onde a gente revisita algumas obras clássicas do cinema, da televisão, de novelas também e tudo mais, para a gente dar eu dar a minha opinião e a gente revisitar um grande clássico, porque, como eu até disse no vídeo de primeiras impressões, não primeiras impressões, né, impressões rápidas ali nas redes do entretenimento, um grande clássico nunca sai de moda. Começa agora o Central Retrô de Tubarão. E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho, baixa o Central Like e bora falar aqui sobre Tubarão. Porque, gente, Tubarão, ele foi um filme que foi lançado em 75, numa época que os cinemas de rua ainda eram muito frequentes, principalmente aqui no Brasil. Naquela época se tinha muitos cinemas de rua, principalmente durante a ditadura militar, que estava percorrendo aqui o Brasil. E o Tubarão, ele veio com a proposta justamente de ser aquele filme que ia surpreender todo mundo. O Spielberg, ele tinha apenas 27 anos na época, ou seja, ele era bem jovenzinho mesmo, estava começando ainda no cinema. Ele nem tinha feito ainda a lista de Schindler, não tinha feito o Jurassic Park. Então, o filme que catapultou, que lançou Spielberg para o estrelato, foi justamente Tubarão, que basicamente é um filme que se passa numa cidade que é uma cidade turística que se beneficia muito das praias, né? Porque os turistas sempre vão lá para tomar banho de mar, passar temporadas de verão. E aí o que acontece? Uma garota que está nadando ali no mar é morta misteriosamente por uma coisa que a gente não sabe o que é. E logo depois comprova-se de que foi vítima de um ataque de tubarão. Só que o prefeito, ele não quer que isso vaze para a imprensa, porque isso pode afugentar os turistas que vão para lá. Mas o xerife, ele tem certeza de que pode ter sido um ataque de tubarão. Mas o primeiro ataque ele deixa passar, até que ocorre o segundo ataque do tubarão, que vitimiza uma criança, e a partir daí o prefeito não tem mais como fechar os olhos. Isso está acontecendo de verdade. E aí que eles decidem que o xerife da cidade chama o oceanógrafo para ajudar na investigação, para confirmar se foi realmente um ataque de tubarão e qual o tipo do bicho. Mas só que quando o oceanógrafo chega, ele já percebe que acharam um outro tubarão ali, né? Disseram assim, a gente achou o tubarão, estava matando todo mundo, beleza. Só que depois é feita a investigação e descobre-se que não tem nada a ver. É uma espécie que eles estão procurando, uma espécie muito maior e muito mais perigosa do que eles jamais imaginavam. Bom, gente, só de vocês verem nessa primeira parte do filme, o Spielberg ele já mostra o porquê que Tubarão acabou sendo um filme tão icônico. A começar pela trilha sonora do John Williams, que
Se você ouvir falar esse nome, você vai se lembrar de Star Wars, vai se lembrar de Jurassic Park e vai se lembrar também desse filme aqui, porque a trilha sonora de Tubarão, ela é muito icônica, gente. Ela é muito icônica. Só o começo, quando você ouvir aquele, ó. Sabe, não tem como você não ficar arrepiado com essa música. E inclusive ela volta outras vezes aí durante o filme, né? Principalmente para mostrar quando o tubarão, sinalizar quando o tubarão tá chegando perto, né? Inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre os na parte de curiosidade do filme, porque tem uma coisa que foi uma ideia do Spielberg que ajudou bastante o filme a não atrasar demais nas gravações, mas a gente vai chegar nisso já, tá? E aí depois a gente tem também uma outra sequência icônica, que é a sequência quando ocorre o segundo ataque de tubarão. Porque o primeiro ele já é icônico, mas o segundo consegue ser ainda melhor, porque o Spielberg ele utiliza um tipo de zoom na cara do xerife que basicamente é assim, ele tá aqui e aí ele consegue destacar o fundo do personagem, meio que quase colocando ele em primeiro plano, bem assim, ó. Vê aí se consegue fazer a edição aqui, ó. Esse zoom, ó. Aproxima, vai. Sabe? Desse jeito aqui. E é maravilhoso. Você ficar assim, ó. Eu fiquei babando no cinema, babando. E por que eu disse no início do vídeo que essa foi minha primeira experiência com a magia do cinema com Tubarão? Porque assim, gente, eu já tinha visto Tubarão, só que eu vi em casa. E no momento em que eu agradeço muito a Band por isso, porque ela fez uma sessão de cinema que nada mais foi do que uma dobradinha de Spielberg, galera. Pois é, a Band exibiu Tubarão e na sequência ET, o Extraterrestre, que é o filme que eu já tinha visto, ó, quando eu era criança, ó, há muito tempo. Me lembrava de muito pouca coisa e foi bom ter reassistido até para poder matar um pouco a saudade. Depois vocês me digam aqui embaixo se vocês querem que eu faça um central retrô aqui de ET, o Extraterrestre, que olha, é um filme que vale muito a pena revisitar. Bom, mas voltando aqui para Tubarão, a gente tem essa sequência que, como eu disse, ela é icônica, né, em todos os sentidos. E também a terceira sequência que é justamente a questão do tubarão fake que eles encontram lá para falar para a mídia que, ó, a gente achou o tubarão, é esse o tubarão, vamos abrir as praias. E aí o que acontece, gente? Aqui vai a primeira curiosidade de bastidores aqui desse filme, que é o seguinte: para fazer essa cena, a produção do filme e o Spielberg, eles encomendaram um tubarão de verdade. É o quê? Eles ligaram para o sindicato de pescadores lá da Flórida e eles pediram, ó, a gente quer um tubarão, né, morto para poder usar aqui nas filmagens do filme. Então eles pediram um tubarão já morto, né, penduraram lá e fizeram aquela cena. Só que vocês percebem que quando o pessoal junta para foto, você vê que uma pose é um clique só, o pessoal já sai de perto. Porque, gente, o bicho tava apodrecendo ali. Tinha uma hora que as tripas dele saíam e assim, era um bicho muito fedido, mas muito fedido, né? Porque a gente tá falando de um cadáver de um peixe, né? E se não for muito bem tratado, ele não fica com um cheiro muito bom. E foi o que aconteceu ali nessa cena, e não só nessa, como também na outra, que eles abrem lá para poder puxar as coisas, então sai um cheiro ali. Nossa senhora, horrível, horrível. Mas gerou todo esse caos, gerou essa cena maravilhosa, né, do pessoal posando pra foto lá do bicho, e depois todo mundo já saindo, porque ninguém aguentava mais aquele futum insuportável de peixe morto. Bom, prosseguindo aqui na história, o xerife, ele, depois de testemunhar uma tentativa de terceiro ataque do tubarão, que quase leva embora o seu filho, e também depois da tentativa da prefeitura ter pago pro pescador lá, pescador mais experiente, tentar pegar o bicho, só que isso quase acaba com a vida dele, o xerife percebe que ele precisa, junto com o oceanógrafo, tentar afastar o bicho da região das praias e tentar matar ele na parte do canal, que é a parte que está longe das praias. Então, o xerife parte junto com o oceanógrafo e com o pescador para uma aventura em alto mar. E aí, chegando nesse alto mar, eles começam a tentar pegar o bicho de várias maneiras. Só que nenhuma delas dá certo, porque o bicho ele consegue sempre escapar. Até que
tem uma hora que eles estão quase assim desistindo da missão, até que o tubarão começa a caçar a turma do bem ali, né? O xerife e o pescador. O pescador experiente se sacrifica, ele não tem a mesma sorte que o xerife. O oceanógrafo, que tinha mergulhado para utilizar a gaiola anti-tubarão, que dá errado, se esconde ali no meio dos corais. E aí o xerife, ele fica somente ele e o tubarão. E aí, quando o tubarão quase pega o xerife, ele pega o cilindro e joga na boca do bichano, que foge. E quando ele volta, uma cena que ele parece que ele tá só fazendo assim, ó, né, mordendo o cilindro, o xerife dá um tiro certeiro, isso depois de várias tentativas erradas, né? Ele dá um tiro certeiro que acerta no cilindro e explode o bichano, levando ele pelos ares, deixando só a carcaça lá para quem quiser comer. E agora, nessa hora que o Spielberg, ele mesmo com 27 anos, se prova que ele é um diretor maravilhoso. E isso já desde o início do filme, porque o Spielberg aqui com o Tubarão, ele consegue trazer o melhor que a gente conhece do Spielberg hoje em dia, que é essa mistura, essa perfeita mistura de humor, drama, ação e terror. Porque Tubarão, gente, ele tem sim uns momentinhos de terror. E isso agora entra na nossa segunda curiosidade aqui de bastidores, que é a questão do tubarão em si. De início para as gravações, eles iriam utilizar um tubarão de animatrônico, que o Spielberg apelidou carinhosamente de Bruce, né? E mais tarde viria a ser o nome do personagem lá de Procurando Nemo. Vejam só que coincidência, não é mesmo? E aí o Bruce era um animatrônico que eles fizeram um teste do bicho em água doce e o bicho estava lá, né, nadando, funcionando perfeitamente. Só que quando foi testar em água salgada, o bicho começou a dar problema, né, gente? Tanto é que as cenas que a gente vê o bicho aparecendo lá, né, a cara, né, o corpo, aquelas cenas do animatrônico ainda em funcionamento, né? Eles fizeram ali as filmagens de tudo. Só que a cena do início e do meio, que quando ocorre ali os 3 ataques de tubarão, você percebe que o bicho ele não aparece. Por quê? Porque nesse momento o animatrônico já tinha apresentado problemas, não estava funcionando direito mais, e aí o Spielberg, para não perder muitos cubos, gastar mais dinheiro ainda, o que é que ele pensou? Não vamos mostrar o bicho aparecendo, vamos apenas botar a câmera como se fosse o bicho. Legal! Bem louco! Então por isso que a gente tem as sequências icônicas do tubarão navegando ali no meio das pessoas, ele se aproximando da perto da mulher lá no começo do filme, porque justamente causa essa sensação de que a gente está sendo o tubarão. E mais do que isso, a trilha sonora do John Williams, que ele criou, né, aquela música do sabe, que vai crescendo a cada vez mais, é justamente para poder acompanhar o movimento de câmera do Spielberg e mostrar que, olha, quanto mais o bicho vai se aproximando da sua vítima, mais a música vai aumentando e a tensão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, entendeu? Então, isso é o grande barato de Tubarão. É você ter essa imersão de você poder estar perto do bicho, você não saber de onde o bicho pode vir para te atacar, ao mesmo tempo que você está no mar, você também não sabe de onde ele vem. E também você fica na primeira pessoa, sendo tubarão e indo de encontro com a vítima. Inclusive, esse filme também ele dá algumas explicações sobre como é que funcionam os ataques de tubarão. E tem alguns mitos também, né, gente? Porque, assim, tubarão, já jogando aqui a realidade para vocês, ele é um animal que pode ser facilmente confundido com algumas coisas, né? Ele é um animal meio burro, vamos dizer assim, né? Mas, pô, tadinho dos tubarões. Eu não assumo esse BO. Porque é o seguinte, gente, o tubarão, ele é um animal que se orienta pelo cheiro, né? Ele não consegue ter muito discernimento. E assim, gente, presas humanas, ele não se alimenta como o do filme se alimenta, tá, gente? Aham, sei. O tubarão, ele só vai morder uma perna humana, por exemplo, se ele acabar ficando muito agitado ou se ele vê alguma coisa brilhante, entendeu? Se confundir com o raio do sol também.
Então, por isso que muitas vezes as praias, né, digo isso, praias de Recife principalmente, né, já botando os Guararapes, eles sempre colocam placas de aviso que é para justamente você não ir muito fundo, você ficar sempre na beirada. Mas pode sim ocorrer um caso de um tubarão acabar indo para a beirada e causar um acidente. Por enquanto isso ainda não aconteceu. Mas sim, já foram vistos até muitos tubarões nadando na beira ali do arquipélago de Fernando de Noronha e que fazem com que o IBAMA, essa área aqui não pode tomar banho, porque os tubarões estão sempre vindo na beira, né? Então assim, cada caso tem o seu caso, mas os tubarões eles são animais assim perigosos. Eles podem ser fofinhos em alguns momentos, como tem alguns vídeos na internet aí que mostram isso, mas eles são perigosos. Não foi à toa que a gente teve aí, Tubarão teve duas sequências que não deram muito certo. Ao mesmo tempo também inspirou outros filmes de tubarão. A gente tem aqui uma cagada de filmes de tubarão assassino que bebem muito da fonte de Tubarão do Spielberg. Então esse filme foi uma grande fonte de inspiração, né? É claro. Para Águas Rasas, Mega Tubarão e vários outros. E não só para esses também, como também para O Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho. Ele mesmo coloca aí, deixa isso evidente em vários momentos no filme, que o tubarão, ele faz meio que uma analogia, justamente que o tubarão é o peixe grande, que vai atrás dos peixes pequenos, e isso tem relação com a história do filme, que fala justamente sobre essa perseguição da ditadura a uma pessoa que não seguia os preceitos dos militares. Então, assim, vê como tudo se encaixa, né? É uma grande inspiração. E um detalhe, tem sessões de Tubarão que estão acontecendo nos cinemas que, como o filme ele terminou um dia antes da estreia oficial de Agente Secreto, os cinemas tiveram a sábia ideia de colocar o trailer de Tubarão, o trailer de Agente Secreto, antes das sessões de Tubarão começarem. Porque tem Tubarão ali, né, que também tem todo o contexto com a história da perna cabeluda. Então, assim, inclusive o filme é citado várias vezes em desenho, no Cine São Luís também. Então, assim, olha, Tubarão foi a grande fonte de O Agente Secreto. E que bom que ele voltando agora no cinema, né, para celebrar 50 anos, meio século de vida, mostra que o filme ele envelheceu muito bem, tá? Incluindo efeitos visuais, todo o aspecto da trilha sonora tá muito bom, muito bem encaixado. Mas se tem uma coisa que eu acho que poderia cortar, é aquela cena lá da conversa entre o pescador, o arqueólogo e o xerife. Eles estão num momento de descontração, um jantar à noite, sabe? Eles estão num momento ali mais descontraído. Eu acho que aquela cena poderia sair fácil, porque não acrescenta muita coisa pro filme. Mas de resto, o Tubarão é um ótimo filme. E para fechar a história, né? O xerife, ele mata o tubarão, ele resgata lá o oceanógrafo e os dois voltam para a costa para viver felizes as suas vidas e a cidade de Amity volta a viver feliz recebendo os turistas. Basicamente é essa a história de Tubarão, um grande clássico do cinema que celebrou aí meio século de vida e que, olha, daqui a 50 anos, quando ele voltar novamente aos cinemas, com certeza vai ser assim, olha, para resumir aquela frase que eu disse lá no começo do vídeo. Um grande clássico nunca sai de moda, tá? E vocês aí, assistiram a Tubarão nos cinemas? Quem aí viu pela primeira vez o filme? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, hein? Alguém aí também se assustou? Teve uma cena lá, minha gente, que eu me assustei assim. E isso é o bom do Spielberg, né? Como ele consegue te envolver ali no entrosamento dos personagens com bela cena de humor. E de repente vem um monstro assim, pá! Né? Dá um jump scare ali que você não tá esperando. Isso é muito bom do filme. Então comenta aqui embaixo. Teve até a atração do Universal Pictures Studios, né? O Universal Studios lá em Orlando, depois tem Los Angeles, que é você fazer um passeio de barco e ver um tubarão ali perto de você quase para te matar, sabe? É maravilhoso isso. E não esquece também de marcar o Central Like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E também comenta aqui embaixo o que vocês acharam aqui do Central Retrô. Esse aqui que é o primeiro especial aqui da nossa programação de final de ano, mas que também vai seguir ainda, ó, por muitos e muitos anos aí. Um Viva o Tubarão e um Viva também ao Agente Secreto. Um beijo e até o próximo Central Retrô.